tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nós juntos declaramos isso ao Senhor. Como congregação, louvamos o nome dEle e juntos cantamos. Em tuas mãos, louva. Eu sou. É isso que somos, Senhor. Em quem sou eu, Senhor? Não sou ninguém. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, crescendo, artesão de mim. Dá-nos força, Senhor. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. É isso que nós precisamos. Que o Senhor dê forças a cada um de nós. Amém. Então, ela é profunda terceira. Não é muito longe, não é muito longe, não. Muito bem, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma classe bíblica. Boa tarde, João. Boa tarde, Misa, Mica, todos que estão aqui na sala. Sejam bem-vindos para esse encontro especial. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos os amigos que estão conosco, nos acompanhando. É uma grande alegria podermos estar aqui novamente e mais um sábado para estudarmos junto a palavra de Deus, esse tema maravilhoso sobre o santuário. Para mim, mais uma vez, um grande privilégio estar juntos aqui com vocês reunidos, participando desse estudo, para juntos nós abrir a palavra de Deus, abrir esse livro e com base nos rituais do santuário, o caminho para Deus,
nós aprendermos um pouco mais sobre o amor de Deus por nós. Boa tarde a todos também, aos nossos amigos que estão aqui, são daqui de Parobé, e também aqueles que vão nos assistir também através da internet, do Facebook. Desejamos as bênçãos de Deus, e esse estudo é maravilhoso, realmente, como a Misa falou, vai nos ajudar a entender um pouco melhor o plano da salvação, esse plano que foi ilustrado lá no começo, vai mostrar como Deus planejou a nossa salvação depois do pecado. Vamos orar então para nós iniciar nosso programa? Nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos, pela oportunidade de estar aqui. Queremos te pedir as bênçãos sobre todos os amigos, todos que vão estudar, Senhor, através dos meios de comunicação neste momento, Facebook, o YouTube, o Zoom. Que o Senhor possa acompanhar a cada ouvinte nosso. Que o Senhor possa derramar as ricas bênçãos, que o Espírito Santo possa atuar na mente de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, nesse momento, gostaríamos de saudar aos nossos amigos que estão nos assistindo. Temos o pastor Júlio, a nossa irmã Marli, o Milton, a Rita, o Versilino. Então, a todos, muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem abrir seu microfone ali e fazer a pergunta no decorrer do nosso assunto. Então, na semana passada, então, nós estudamos um pouquinho sobre o santuário celestial e hoje nós vamos estudar, então, sobre o santuário terrestre. Antes de nós entrar propriamente no nosso estudo, só lembrando a todos, se vocês desejarem receber o guia de estudo para acompanhar, você poderá estar para nós aqui no chat mesmo do Zoom. Se você quiser solicitar para nós nosso WhatsApp, você pode estar mandando um WhatsApp para nós para receber o seu estudo também. Além disso, para aqueles amigos que estão nos assistindo via YouTube, se você quiser participar do grupo do WhatsApp e fazer parte também, poder acessar o nosso estudo através do Zoom, você poderá fazê-lo. Nós vamos estar disponibilizando na nossa transmissão o link para você entrar na nossa transmissão, no grupo do WhatsApp, e lá no nosso grupo do WhatsApp nós estamos sempre postando o link da transmissão via Zoom, para que você possa participar da sala ao vivo junto conosco e ter a oportunidade de fazer a sua pergunta, caso ao longo do estudo venha surgir algum questionamento que nós não venhamos a respondê-lo. Lembrando também que esse nosso estudo ele vai ser postado no YouTube, no Facebook. Então, caso você esteja assistindo agora a gravação, o nosso horário que nós estamos ao vivo é todos os sábados às 17h30. Muito bem, então, como eu já havia falado anteriormente, na semana passada, então, nós estudamos sobre o santuário celestial, e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o santuário terrestre. Nós vimos, então, que o santuário celestial, ele é o local da habitação de Deus, isso nós vimos na semana passada, né? E é onde ele é adorado. E após o pecado, então, o santuário celestial, ele passou a ser o centro das operações da batalha cósmica entre o bem e o mal, passou a ser, então, o centro das operações divinas para a salvação da humanidade. Para nós, então, compreendermos um pouco melhor, nós precisamos compreender um pouco melhor, então, essa questão do santuário, como que é o santuário, o trabalho que é feito no santuário. E para isso, então, nós vamos estudar um pouquinho a maquete, digamos assim, do santuário celestial, que é o santuário terrestre. Na semana passada, nós vimos que o santuário terrestre ele é uma réplica perfeita do santuário celestial, com todo o ritual, todos os utensílios, tudo que tem no santuário terrestre, ele tem a representatividade no santuário celestial também, e tudo apontando para Cristo. Então, nada melhor para entender o santuário terrestre, o santuário celestial, do que nós, então, estudarmos o santuário terrestre, que foi o modelo que Deus deu, que foi construído por Moisés ali no povo de Israel,
também. Na semana passada também nós estudamos que o mal ele se originou no céu, ele se originou no coração de Satanás, o coração dele se elevou ali então e ele quis ser maior do que Deus, ele quis subir acima das altas nuvens e ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E hoje vamos estudar então e entender como que essa rebelião que se originou no céu, ela veio parar aqui na terra. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso hoje também. Para isso, eu convido você a abrir as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e assim foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nesse relato, então, a batalha que houve no céu, não se achou mais lugar para Satanás, e Satanás ele foi expulso do céu, e aqui fala que ele foi lançado para a terra com os seus anjos. Ele foi lançado para a terra. Como que isso tudo começou? Por que a terra foi o local escolhido? Será que teve um sorteio lá no céu e vão tirar uns dados ou de alguma maneira lá e sortearam e a terra, digamos, foi a premiada? E que prêmio terrível, né? Foi premiada e Satanás foi lançado para a terra. Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso hoje. Por que Satanás ele foi lançado para a terra e por que há tanto sofrimento no mundo, sendo que a criação que Deus fez foi uma criação perfeita. O plano de Deus não era que o homem sofresse, que a criação, que a natureza fosse degradada e que houvesse tanto sofrimento que nem existe no mundo hoje. Convido vocês para acompanhar comigo o relato ali, então, de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui a gente vê um teste, né? Ali para Adão e Eva. Até o momento, então, o Jardim do Éden tinha sido criado, as coisas todas eram perfeitas, havia uma harmonia perfeita em tudo, Deus se fazia presente junto com Adão e Eva lá, e as coisas iam tudo bem. Só que tinha um teste, porque lá no céu, quando houve a batalha, o cheque desse conflito todo sempre foi o caráter de Deus. Então, para Deus provar que as leis dele eram leis que podiam ser seguidas e mostrar para todo o universo que ele era um Deus bondoso e amoroso, tinha que ter essa prova para mostrar que os seres eles escolherem se eles queriam seguir a Deus ou se eles queriam seguir o plano que Satanás tinha. Então, aquele ali era o ponto, era a prova que foi dada para Adão e Eva. Se não tivesse nenhuma prova, querendo ou não, eles iriam fazer a vontade de Deus, né? Não teria a possibilidade de eles não fazer a vontade de Deus. Exatamente. Mais um detalhe interessante. Se não existisse o livre-arbítrio, a escolha, né? Se as pessoas não pudessem escolher, não existiria amor. O amor só existe porque existe a escolha. A liberdade de escolher. Exatamente. Ali, Satanás, ele tinha acusado Deus de ele não ser um Deus de amor. Então, se não tivesse a opção de escolha, Satanás estaria certo, porque nós seríamos robôs, nós não estaríamos servindo a Deus de forma espontânea, de forma de amor. E então, aquele momento ali, aquele teste que foi dado, a prova ali no Jardim do Éden, era necessária. E era uma prova muito fácil. Era simplesmente não comer do fruto. E eu imagino, eu tenho a convicção de que essa prova ela não duraria pela eternidade. Se Adão e Eva se mantivessem fiéis por um longo período de tempo e eles não caíssem naquela tentação ali, não teria sentido ficar para o resto da eternidade
aquela prova ali no jardim, sendo que eles já tinham mostrado a fidelidade deles. Mas eles foram fracos e eles caíram. A gente conhece muito bem ali pela a história. Então, Eva, ela se afastou de Adão, chegou até lá, foi enganada pela serpente. Um detalhe, né? Eva, ela foi enganada. Adão, ele comeu do fruto consciente. Por amor a Eva, ele comeu do fruto consciente. Então, mas a gente vê, então, que o homem ali, Adão e Eva, eles deram o poderio da terra para Satanás. Então, foi aonde que Satanás foi lançado para a terra, porque o mundo criado, a terra, foi o único lugar onde a criatura que estava ali cedeu o domínio do planeta para Satanás. Todos os outros mundos criados não cederam o domínio do seu planeta para Satanás. Então, por isso que ele foi lançado para a Terra, porque foi o único lugar onde foi passado o poder para ele. Mas e agora? O que poderia ser feito? Penso eu que Deus tinha 3 opções naquele momento ali, porque a regra foi quebrada. E eu penso que teriam 3 situações que poderiam ser feitas, que Deus poderia fazer naquele momento para resolver o problema. A primeira, deixar o homem morrer. Porque a regra dizia, se tu comer do fruto, tu vai morrer. Então, se Deus tivesse deixado, tu comeu do fruto, eu tinha te avisado, estava bem explicado, não tem desculpa, e vai morrer. Deus não seria um Deus injusto, porque ele tinha dito que morreria, então ele estava simplesmente cumprindo o que ele tinha falado. A segunda opção de Deus, digamos, por amor ali, então, aos seres humanos, ele, não, vou revogar, então, essa lei. Eu tinha dito que não podia comer, mas agora eu revogo a lei e agora pode comer, então. Poderia ter revogado a lei, mas Deus, ele não fez isso. E Deus, sabem por que Deus, ele não fez isso? Porque a lei de Deus é perfeita. Não tem falhas na lei de Deus. Então, Deus, ele não revoga uma lei que ele criou. Assim como os 10 mandamentos, em momento algum Deus revoga uma lei que ele fez, porque a lei dele é perfeita. E ele escolheu, então, a terceira opção. E olha que maravilhosa que é a terceira opção. Ele não deixou que os seres humanos morressem eternamente. Então, ele não deixou que a morte entrasse eternamente e também não revogou a lei. Ele disse, eu vou morrer no teu lugar. Deus, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Como estava escrito que se pecasse, se comesse, deveria morrer, alguém tinha que morrer. Então, para o homem não morrer eternamente, Deus disse, então eu morro para que você não morra. O preço tem que ser pago, né? Exatamente. A dívida foi paga e nós não devemos nada. Nós precisamos aceitar. Exatamente. Nós fizemos uma grande dívida e Deus pagou essa nossa grande dívida. Mas e quais foram as consequências, então, da desobediência de Adão e Eva? Eu convido vocês para abrir as suas Bíblias em Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. E também peço que leiam Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22 diz assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. O homem que pecou, mas toda a própria natureza ali, como vimos em Romanos, ela geme pelo pecado cometido pelo ser humano. E um pouco mais ali para frente na história, então, nós vemos que desde o início, os seres humanos, eles tentam arrumar uma solução para o erro que foi feito. Desde o começo ali, eles fazem um erro e eles, digamos, tentam ajudar a Deus ou encobertar o problema. E a gente consegue ver isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, onde fala, então, que Adão e Eva, eles fizeram roupas para eles, porque quando eles perceberam que estavam nus, eles fizeram roupas para eles com folhas. Roupas essas que não durariam quase nada de tempo. Durariam poucos dias ali aquelas roupas e já não existiriam mais. Isso mostra que a tentativa humana de resolver o pecado é uma tentativa falha.
que nós, por nós mesmos, não temos como resolver o problema do pecado. E daí nós vimos, então, que Deus, ele proveu um substituto. Ele fez uma provisão. E a gente já começa a ver essa provisão do substituto pela morte, a gente já começa a ver na solução inicial que Deus deu para esse primeiro problema, que foi quando Adão e Eva viram que estavam nus, eles tentaram resolver esse problema e não deu certo a resolução deles. Mas Deus, ele já entra com uma resolução que aponta para algo muito maior. Eu convido meu irmão Misael, então, para ele explicar um pouquinho para nós essa provisão de substituto, esse problema, essa forma que Deus achou para resolver esse problema. Muito bem. Como vimos, o ser humano ele pecou, a perfeição da criação de Deus se perdeu, né? O pecado entrou e acabou com a perfeição da criação de Deus, do plano perfeito que Deus tinha. E nós vimos as consequências dessa queda. E uma dessas consequências eu quero ler com vocês, é Gênesis 3, do verso 17 ao verso 23, que... Vamos lá, Gênesis 3, do 17 ao 23, diz assim, mais para o final do verso diz que a terra será amaldiçoada e que do suor do seu rosto comerás o teu pão, que a terra ela lhe dará mato e espinhos e você terá que comer ervas do campo. Terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Aqui é Deus dando a sentença lá para Adão e Eva, da consequência do erro deles. A terra iria produzir ervas daninhas, eles iam ter que trabalhar arduamente para conseguir fazer a terra produzir algum tipo de alimento, e esse trabalho pesado iria durar até que eles voltassem a ser pó, porque do pó foram formados. Só que, olha que coisa linda, o plano de Deus. Porque o ser humano pecou. Só que o pecado do ser humano não pegou Deus de surpresa. Era isso que eu ia te perguntar agora mesmo. Deus foi pego de surpresa nesse momento ali, quando Adão e Eva pecaram. Será que Deus foi pego de surpresa e na hora de rapidinho ali, ele fez uma reunião ali, Deus, Jesus e o Espírito Santo juntaram a trindade, vamos ver o que a gente vai resolver, porque até o final da tarde nós vamos voltar na terra lá para ver eles pecarem agora, o que vai fazer? Será que foi assim, bolar um negócio, uma estratégia de última hora, assim, porque foram pegos de surpresa? Ou como foi que aconteceu essa solução encontrada por Deus para o pecado? Deus, ele não foi pego de surpresa. O plano de salvação já estava elaborado. E claro, aqui a gente sempre cai num ponto que a gente tem que tomar cuidado quando a gente comenta essas questões, para não pensar, bom, mas então Deus já botou na cronologia que iria acontecer a queda. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe das coisas que irão acontecer, mas não é ele quem faz elas acontecerem. No caso, então, Adão e Eva, eles não estavam predestinados a pecar. Não estavam predestinados a pecar. Eles pecaram, Deus sabia que eles iriam pecar, mas não foi Deus quem levou eles a pecar. Só que o fato de eles terem pecado não pegou Deus de surpresa, porque um dos atributos da divindade é ser onisciente, saber todas as coisas. Deus conhece o futuro. E antes mesmo de Adão e Eva já terem pecado, o plano também já estava elaborado. Tá, mas essa ideia que o plano também já estava elaborado, você está falando isso por convicção própria, ou tem algum lugar na Bíblia que fala que esse plano já estava elaborado? Sim, o texto que eu iria ler é Apocalipse 13, verso 8. Eu convido você a abrir as suas Bíblias. Apocalipse 13, verso 8. Diz o seguinte: todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, ao qual pertence o cordeiro que foi morto. Deixa eu ler em outra tradução, que fala melhor, que fala do cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Em outra versão fala, deixa eu só abrir aqui, Apocalipse 13, verso 8. Eu sei que você também está com o texto aí, Micael, se você quiser já ler esse texto, Apocalipse 13, verso 8.
Diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo. E você está com um texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Muito bem, o plano da salvação, ele já estava elaborado antes da fundação do mundo. E quando a gente vê essa questão da queda, Adão e Eva, eles pecaram e perceberam que estavam nus. E eles, naquele momento, tentaram confeccionar roupas com folhas de árvores. E não deu certo. E Deus, então, ele mata um cordeiro, com a pele daquele cordeiro, ele faz roupas para Adão e Eva. E esse cordeiro que foi morto, ele já é um símbolo do evangelho que seria pregado, da salvação que seria apresentada para o ser humano. O próprio Cristo, representado então naquele cordeiro, e nós vamos ver ao longo do nosso estudo do santuário, inclusive hoje, esse cordeiro que foi morto já lá no Jardim do Éden para dar as vestes para Adão e Eva, já simbolizava, já representava Cristo que viria para morrer pelo ser humano. E eu comecei lendo o texto de Gênesis 3:17, mostrando Deus dando a sentença para os seres humanos. Só que, olha, como eu já falei, Deus não foi pego de surpresa. Concluindo então o raciocínio, Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia o que iria acontecer, já tinha um plano estabelecido, e quando ele vai falar com Adão e Eva, a primeira coisa que ele fala para Adão e Eva não é a consequência. Gênesis 3, verso 17, está falando das consequências. Mas quando Deus vem falar com Adão e Eva... Posso dar uma participadinha naquela parte ali das vestes? Claro. Então, olha só. Roupas de folhas de figueira é o homem tentando resolver o problema do pecado. Roupas de pele de cordeiro é Deus resolvendo o problema do pecado. Então, o cordeiro é o mesmo que representava ali, né? É o mesmo de João, capítulo 1, verso 29, que João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na realidade, ali, eles não apenas estavam com vergonha querendo cobrir a natureza, a nudez, né? Mas estavam tentando resolver o problema que o pecado deles tinha causado. Por quê? Porque eles tinham uma veste de luz, né? Sim. Agora eles perderam tudo aquilo ali. Então, eles precisavam ser cobertos por alguma coisa. E eles tentaram resolver aquele problema. Então, Deus não permitiu, porque até pode ser que em alguma coisa ajudou, mas não resolveria o problema do pecado, não. Tá? Então, Deus teve que matar um cordeiro, né? Para fazer roupas de pele, da pele do cordeiro, para cobri-los. Muito bem. E assim, antes, então, como nós falamos antes, de Deus apresentar as consequências dos erros deles, Deus ele apresentou que havia solução. Gênesis 3, verso 15 diz o seguinte: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando de dois tipos de feridas, né? Uma ferida que não é mortal e uma ferida que é. Eu pergunto, alguém morre por uma ferida no calcanhar? Machucar o calcanhar não é uma ferida mortal, mas esmagar a cabeça é uma ferida mortal. E aqui Deus está dizendo, ó, o inimigo ferirá o calcanhar, ou seja, Jesus iria morrer. Em algum momento, Jesus seria ferido. O inimigo, em certa forma, iria ferir o Cordeiro de Deus, iria ferir o Filho de Deus, mas a vitória estava garantida, porque no final o Cordeiro iria esmagar a cabeça da serpente. Então, a solução para o problema do pecado, antes de apresentar as consequências, Deus já mostrou para Adão e Eva que havia solução para o problema, que o Filho de Deus iria vir, iria morrer no lugar de Adão e Eva para, então, pagar o preço pela transgressão do E casal. olha como é interessante o texto, essa promessa, né? Essa promessa começou a se cumprir bem no comecinho lá já. Sim. Por quê? Porque Adão e Eva tinham fugido de Deus, e Deus que foi atrás deles. Quando ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, na realidade ele fez isso. Por quê? Ele causou uma inimizade entre o ser humano e Satanás.
se ele não tivesse causado essa inimizade, o ser humano teria se juntado com Satanás na rebelião contra Deus. Uhum. Então, Deus causou uma inimizade, portanto, veja uma coisa, nós até gostamos do pecado que Satanás propõe para nós muitas vezes, mas nós não gostamos do diabo. Exato. A gente, se puder, a gente foge do diabo. Ninguém quer ver o diabo na frente, né? Só que, por quê? Porque Deus criou essa inimizade entre nós e ele. A gente não gosta dele. A gente não quer saber dele. Então, isso Deus já fez lá no começo. Adão e Eva puderam ver que Deus os amava e queria ajudar eles novamente. E eles também passaram a não gostar do diabo. E assim, e olha, esse plano é o que está escrito lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não precise pagar o preço da morte eterna, que o salário do pecado é a morte. A transgressão da lei de Deus tem como consequência a morte eterna, mas Deus, por esse grande amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, ele revelaria em Cristo a reconciliaria consigo o mundo. Está escrito em 2 Coríntios 5:19, que através de Cristo, Deus novamente iria reconciliar o mundo consigo. Porque, como foi lido em Isaías, o pecado causa separação entre Deus e o homem. E em Cristo, essa separação seria desfeita. Novamente, o ser humano estaria sido reconciliado com Deus. Mas, então, como vimos, Deus ele sacrificou um cordeiro e nós iniciamos a parte do estudo a respeito de um tipo de ritual que acontecia lá no santuário, que era a morte de cordeiros. E o interessante, quando a gente analisa isso, é que a morte de cordeiros ela não era um ritual dos judeus apenas. Não é um ritual que foi feito apenas por judeus. E sim, era um ritual que foi feito por todo aquele que aceitou o plano da salvação instituída por Deus. Quando Adão saiu do Jardim do Éden, já logo em seguida, ele já começou o ritual de sacrifícios de cordeiro, porque o cordeiro morto apontava para Cristo, que iria vir e morrer. E o livro História da Redenção, ele vem contando quão penoso foi para Adão o primeiro sacrifício que ele teve que fazer. Porque imagine você, Adão, ele estava lá no Jardim do Éden, ele deu nome para todos os animais. O catálogo de animais que nós temos hoje, o nome foi dado por Adão. E devido ao pecado dele, a transgressão dele e de Eva, um animalzinho precisava ser morto. E ele, então, com as próprias mãos, deveria tirar a vida de um animal inocente. E nesse... Deus podia dar. Somente Deus é o doador da vida, e Adão teria que tirar a vida de um inocente. Não tinha nada de culpa pelo pecado, pela transgressão dele, e ele deveria sacrificar um cordeiro. E esse ritual levou Adão a entender a profundidade da transgressão que ele havia feito. A transgressão que ele havia feito estaria tirando a vida de Cristo, que era inocente. Cristo não tinha nada de culpa pelo pecado, pela transgressão do casal. Mas, por causa do pecado de Adão e Eva, Cristo voluntariamente se ofereceu e seria sacrificado, assim como os cordeiros eram mortos. E as ofertas de sacrifícios, então, elas foram ordenadas como sendo um reconhecimento de arrependimento. O pecador arrependido por seu pecado, ele sacrificava um cordeiro. E mais para frente nós vamos ver isso. Todo esse ritual se cumpriu, ou teve a conclusão, ele não foi abolido. Aí que está uma palavra errada. Não foi abolida na morte de Cristo. Ela foi concluída. Foi concluída, a morte de Cristo concluiu esse ritual, porque tudo isso apontava para o sacrifício de Cristo. Então, a morte de Cristo concluiu toda essa cerimônia de sacrifício. Mas antes da morte de Cristo, as pessoas
que sacrificavam eram como se era o reconhecimento do arrependimento pelo pecado que haviam cometido e também uma confissão de fé no Redentor que viria para ser sacrificado e pagar o preço pelos pecados da humanidade. Então, nesse sentido, estava mostrando quão terrível é o pecado, né? E também uma forma deles lembrar que Deus tinha um plano de salvação para eles, Com que certeza. alguém iria morrer para pagar o preço por eles. Isso. Seria isso, né? E a gente vê ao longo de Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó, eles ofereciam sacrifícios, eles faziam altares. O próprio Abel, né? O próprio Abel, né? A gente vê a história de Abel e Caim ali, o próprio Abel fazendo altares e ali sacrificando cordeiros, reconhecendo a condição de pecador e a necessidade de um Cristo vir e morrer por eles para então trazer a salvação. Interessante mesmo, que nessa oferta de Abel, né? No caso, Deus não aceitou de Caim, aceitou de Abel. Caim ofereceu um altar cheio de frutos, né? Por que Deus não aceitou se ele fez um altar também? Só que Caim não creu no plano da salvação. O plano da salvação era um cordeiro que representava Jesus, que viria para morrer por ele, né? Então, Caim não creu nisso, não fez dessa forma, por isso não foi aceito. Muito bem lembrado. E aqui já está mais um detalhe, um ponto importantíssimo, que não é qualquer coisa que Deus aceita. Deus aceita a adoração da forma como ele pediu para ser feita. Se nós analisarmos a oferta de Caim, eu imagino que as melhores frutas que poderiam existir na época estavam sobre o altar de Caim. Mas não foi esse tipo de adoração que Deus pediu. Não, e assim, ó, Hebreus capítulo 9, 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Correto. Então não tem como remir pecado apresentando qualquer coisa, né? Suco de fruta. Muito bem, então. Nós vimos, então, que os patriarcas, eles construíram altares, então, que eles ofereciam o sacrifício do cordeiro como remissão do pecado deles, mas ali, então, no povo de Israel, quando Moisés, pelo poder de Deus, ele libertou o povo de Israel do Egito, Moisés ele recebeu uma visão, então, e uma instrução de Deus para a construção de um santuário. Então, Moisés ali não ficou apenas em erguer um altar e sacrificar um cordeiro ali, mas sim foi feito uma casa, um local preparado, um local definido para esse ritual do sacrifício, com uma regra, uma cerimônia toda especial. E eu pergunto para João ali, para o professor João aqui, qual foi a ordem que Deus deu para Moisés, então, após o povo de Israel sair do Egito? Interessante que, até o momento, sempre que eles faziam sacrifícios, no caso, né? Eles conversavam com Deus ali, né? Eles ouviam a voz de Deus. O próprio Caim e Abel ouviram a voz de Deus, tá? Deus, embora não visse a presença de Deus, mas eles conversavam com Deus quando eles ofereciam. Abraão conversava com Deus, Noé conversou com Deus também. Moisés conversou com Deus. Certo. Só que aqui chegou um momento que o povo todo, né, aquele povo reunido, e o povo chegou a pedir para Moisés, né, que Deus falasse com Moisés e Moisés falasse com ele, né? Então Deus, é interessante assim que Deus sempre teve um plano, né? O plano de Deus é estar sempre perto das pessoas, tá? Sempre conversar com as pessoas. E aí, para estar presente junto no acampamento de Israel, no caso, Deus diz, me farão um santuário. Em Êxodo capítulo 25, e o verso 8, diz assim, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Tá? Então, Deus pediu para que fizesse um santuário, conforme o modelo que ele mostrou, como nós estudamos na outra vez, fazer um santuário para que Deus chegasse ali, né? Então, aqui, a partir deste momento, então começou, Moisés orientou o povo. E aqui tem uma pergunta no estudo: como foram reunidos os recursos para a construção do santuário, qual foi a reação do povo? Interessante. O povo saiu lá do Egito, né?
Antes de sair do Egito, diz a Bíblia que eles chegaram e pediram coisas para as famílias no Egito, e todo mundo deu de tudo para eles. Deram ouro, deram prata, deram tudo. E no deserto, quando foi para construir o santuário, tá? Deus instruiu Moisés que Moisés deveria pedir para o povo. Isso aqui é muito interessante, sabe? Porque o povo, a reação do povo aqui, diz o texto bíblico aqui em Êxodo 25, 2, né? E 36, 6 e 7, o povo trouxe mais do que precisava. Moisés precisou dizer, parem de trazer, né? Certo. Veja, o povo trouxe, olha, e não foi, eu me esqueci aqui de pegar a quantia de ouro que levou na construção do santuário, mas foi muita coisa, tá? Foi muita coisa. Então, no caso assim, o povo não tinha dó de trazer, tá? O povo trazia mesmo, foi pedido e eles traziam com alegria as coisas, né? Isso aqui é uma lição para nós também. Hoje, no caso, existe a Igreja de Deus, existe o povo de Deus na Terra, tá? Se a gente fosse tão liberal como esse povo, talvez poderia ser abençoado como eles. Talvez a presença de Deus, sentir a presença de Deus na nossa vida, assim como eles sentiram a presença de Deus lá no santuário e viram aquela nuvem da presença de Deus lá, né? Talvez poderia ser sentido mais, né? E interessante aqui, como Deus manifestou a sua aprovação ao término da obra. Olha que interessante isso aqui, não é? Foi escolhido alguns homens para fazer a obra, tá? Deus deu sabedoria para eles, eles não fizeram com interesse de enriquecer, de ganhar dinheiro ali, sabia trabalhar muito bem com ouro, né? Com todos os materiais que precisou no santuário. E o texto bíblico, se vocês quiserem ler, tá? Está em Êxodo 40, verso 33 a 35, mas principalmente o verso 34 e 35, tá? Se vocês quiserem ler aí, pode ler, tá? Vocês abriu a Bíblia aí, tá? Estou abrindo. Então, acha lá para nós. Verso 34 e 35 aí. Êxodo 40. 33. Vai lá. Diz assim, Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio, ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Javé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguiu entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Que lindo, né? Olha só, Deus ficou tão feliz da maneira como eles fizeram, né? Porque o que Deus pediu para Moisés foi feito exatamente como Deus pediu. E aí Deus se agradou tanto que logo que o santuário foi concluído, Deus se manifestou na sua presença, né? Entrando então a glória de Deus ali no santuário, de forma que nem Moisés podia entrar dentro do santuário, né? Por causa da presença de Deus. Tá? Que bonito isso aqui, né? Interessante que o santuário do deserto, quando o povo de Israel entrou em Canaã, tá? Esse santuário foi construído, foi feito, né? Porque ele era uma tenda móvel, foi levado e foi colocado num lugar chamado Siló, dentro do território de Israel. Mais adiante, depois que os filhos de Eli deixaram a arca, né? Os filisteus roubaram a arca, levaram a arca para lá. Depois, mais tarde, Davi, ele levou a arca da aliança para Jerusalém, e depois de Davi, Salomão constrói o templo. O santuário ficava agora no templo de Salomão, e então a Arca da Aliança foi colocada ali também, a presença de Deus também se manifestou ali. 1 Reis, no capítulo 6, versos 13 a 14, aqui, né? O templo de Salomão, então, foi passado para ali. Mais tarde, o templo de Salomão foi destruído, tá? Pelos babilônicos,
e depois que o povo de Israel voltou da Babilônia novamente, ele foi reconstruído por Zorobabel, tá? Em torno de 500 e poucos anos antes de Cristo, e depois ele foi reconstruído, não, ele foi reformado, né, por Herodes, depois de Cristo. O templo que Jesus entrou foi o templo já restaurado por Herodes, que ficava no mesmo lugar do templo de Salomão, do templo de Zorobabel. E aí, tendo um término, no caso de tudo esse plano aqui, né, quando Jesus realmente morreu na cruz. Uma coisa interessante aqui, na conclusão do nosso estudo aqui, tá? Ninguém foi criado para morrer. O texto bíblico fala isso, né? Ao criar o ser humano, Deus plantou no coração do ser humano um desejo pela eternidade. Está escrito no livro de Eclesiastes 3:11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Esse plano foi temporariamente postergado. O pecado é um intruso em nosso universo. Porém, apesar da desobediência de nossos primeiros pais, Deus elaborou um plano para que tivéssemos uma segunda chance. Jesus, tipificado no Cordeiro morto, no Éden, e em todos os sacrifícios do santuário, deveria vir a este mundo e morrer em nosso lugar. E aí, tem uma coisa muito interessante, que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e o verso 3, lá diz assim, eis o tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo? É o santuário. Santuário. Eis o tabernáculo de Deus com o homem. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Interessante que o primeiro tabernáculo foi o Éden, né? Depois, lá não precisava matar cordeiro, tá? Depois, eles tiveram que armar uma tenda. Não uma tenda, um altar, né? Adão, e matava ali um cordeiro, tá? Que simbolizava Jesus. Mas um dia, o tabernáculo de Deus novamente estará com o homem, né? Então, veja só que coisa interessante. Tem um plano estabelecido. Um plano para restaurar a raça humana. Todos nós que desejarmos realmente ser restaurado e novamente voltar a ver pessoalmente a presença de Deus, nós podemos crer nesse plano de salvação. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus ajude para que a gente possa realmente acreditar nesse plano que foi estabelecido, como Misael diz, antes da criação do mundo, né? E, na conclusão, o tabernáculo, o santuário de Deus, estará novamente com o homem, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Agora... Muito bem, como eu já falei no começo, lá no início, antes do pecado, o santuário celestial, ele era o local de habitação de Deus e aonde Deus ele era adorado. O Jardim do Éden, ele era um local que foi feito para a habitação de Deus aqui na Terra também, para ele ser adorado ali. Porém, com a introdução do pecado, o santuário celestial passou a ser o centro de operações da batalha entre o bem e o mal. E foi feito um santuário terrestre para que Deus pudesse habitar e mostrar o plano de salvação dele novamente. E, após, então, se culminar toda essa questão do pecado e a volta de Cristo e eliminar o pecado, então, a Terra passará novamente a ser um santuário apenas de adoração e habitação de Deus. E o céu voltará a ser um local somente de adoração e habitação, porque se encerrou todo o ritual do santuário. E para nós encerrar, eu convido vocês para nós lermos dois textos na Bíblia. Um deles, nós já lemos no início, que é Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E o segundo texto que eu convido vocês para ler comigo é Colossenses capítulo 1, versículo 22, que diz assim: agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua carne, para apresentar-vos perante ele santos, incorruptíveis e inculpáveis. Então, através do sangue de Cristo, nós novamente podemos nos apresentar a Deus de forma incorruptível e sem pecado. Então, que todos nós possamos aceitar esse sacrifício de Cristo, para que assim, então, possamos receber a salvação que ele já nos deu. Nesse momento, a gente abre para alguém que quiser fazer alguma pergunta. O pastor também, se quiser dar mais uma contribuição para nós temos esse momento de abertura para que vocês possam participar também. O intuito de nós estarmos fazendo esse estudo via Zoom é justamente para que possa acontecer essa interação entre nós. Vocês poderem, em algum momento, abrir os microfones, fazer uma pergunta, e nesse momento vocês terão a possibilidade de fazer também. Como conclusão do nosso estudo, né, nós temos sempre uma parte separada como sendo a minha decisão, e após esse estudo, eu entendi que Deus sempre desejou morar com os seres humanos. Portanto, decido hoje abrir meu coração para que o Senhor habite nele. Então, lá no Éden, a habitação era no Éden, né? Depois, eles fizeram tendas no deserto, Salomão edificou um templo, que depois foi reedificado, reformado, e hoje Deus ele quer morar no meu e no seu coração. Então, que possamos todos nós abrir as portas do nosso coração para que Deus possa fazer morada nele. Pastor Júlio? Amém. Deus seja louvado, né, por esse estudo tão maravilhoso que nos mostrou que, apesar de vivermos num momento tão complicado, né, numa situação tão em desvantagem com relação aos demais seres criados do universo, nós vamos ser honrados, né, mais do que todos os outros mundos que não caíram. Ellen White diz que o nosso pequeno planeta, né, hoje, numa situação totalmente desfavorável, vai ser honrado acima de todos os outros planetas do universo, porque aqui vai se estabelecer, né, o trono de Deus. Vocês imaginam, né, Misa, Mica e João, o pequeno planeta Terra, né, o planeta especial vai se transformar, e quando eu digo especial, eu digo por causa do problema do pecado, né, vai se transformar na capital do universo. Já pensou? Nosso planetinha vai se transformar na capital do universo, e Ellen White, ela diz por que Deus escolheu isso, porque essa pequena Terra, a Terra azul, o planeta azul, está manchado com o sangue vermelho do Filho de Deus. Que privilégio teremos nós um dia de poder viver as emoções, né, dessa nova vida preparada por Deus para todos nós. Deus abençoe, que nós, a cada dia, coloquemos, né, a nossa vida nas mãos de Deus e venhamos a permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Senhora, para nós, pastor? Posso orar? Vamos orar então. Vamos juntos orar, agradecer aí a presença de todos, né? Versilino, que esteve conosco, aí o Milton, a família, a Marli, a Rita, um abraço para você aí, Rita, né, a Miriam, que Deus abençoe todos vocês aí. A gente, como nós comentamos, né, o nosso desejo aqui, o nosso intuito é que sempre ao final do estudo haja aí uma interação, né, uma participação aí dos nossos amigos, para a gente poder olhar um pouquinho o rosto do outro aí, né, agora eu expandi aqui a imagem da câmera, e aí a gente pode olhar um para o outro, fazer alguma pergunta, interagir, pode protestar também, viu, dizer, não concordo, viu, não concordo com isso aí, né, e você pode apresentar a tua ideia, e assim a gente vai crescendo, né, nessa maravilhosa experiência de conhecimento, né? Pedro diz assim, nós precisamos crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Amém? Pastor? Fala, Versilino. Um ponto interessante que eu achei o rapaz ali explicar é a respeito da árvore do conhecimento, né?
Muitos já me perguntaram, né? Falaram que não acreditam em Deus, por que Deus mandaria, então, Satanás para cá? Por que não mandou para outro lugar, né? Mas, na verdade, a gente sabe que existem outros mundos criados por Deus, né? Que também foi posto a essa árvore do conhecimento, só que, porém, as pessoas não caíram, né? Como Adão e Eva, né? Mas, com certeza, a intenção de Deus era, no futuro, né? Tirar essa árvore do jardim, né? Só que, infelizmente, eles caíram, né? Então, achei muito bacana eles explicarem isso ali, né? Porque muita gente tem dúvida sobre isso, né? Do porquê que Satanás nós fomos presenteados, como diz o Misael ali, né? Com essa presente muito ruim, né? Exatamente. Então, muito bacana. Gostei da explicação ali, bem legal. Show de bola. Amém. Amém. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão que achou interessante do estudo aqui? Então, nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar. E a semana que vem, às 5h30, né, nós estaremos novamente aqui com a nossa sala de estudos do Santuário aberta, para você que deseja participar. Nós colocamos o link ali, né, Misa, você pode explicar aí para os nossos amigos aí que estão acompanhando pelo Facebook, que vão acompanhar ainda, você pode explicar como que funciona aquele link ali? Claro, nós estamos disponibilizando na descrição do vídeo o link do WhatsApp. Nós temos um grupo, vamos dizer, um grupo VIP do WhatsApp, para que você que está assistindo hoje através do Facebook ou do YouTube, você clicando nesse link, você automaticamente vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Esse link é um convite para você participar do grupo do WhatsApp. Por quê? Lá no grupo do WhatsApp, nós sempre, antes de começar o estudo, nós postamos o link da sala do Zoom. E você participando da sala do Zoom, você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta. Que se for somente assistindo a live no YouTube ou no Facebook, você não tem a possibilidade de interagir ao vivo conosco. E se você participar aqui da sala do Zoom, você tem essa possibilidade. Então, nós estamos, para você que está assistindo via YouTube ou Facebook, na descrição do vídeo vai estar o link de convite para participar do grupo do WhatsApp e nos próximos estudos você poder participar também da sala do Zoom. E se você também tiver o interesse em receber o guia de estudo, como o nosso amigo Moacir, ele já me mandou mensagem durante o estudo, que ele quer receber o estudo, você também pode mandar uma mensagem para nós, solicitando o guia de estudo, para que você possa acompanhar o nosso estudo também. Ok, obrigado, Misa. E é importante ressaltar, irmãos e amigos, que o nosso grupo ali não é um grupo de WhatsApp, né? Na verdade, é um mural de recados. Às vezes as pessoas podem pensar assim, mais um grupo, né, Misa e Mica? Não é mais um grupo, viu? Ali é só para você receber o link das nossas reuniões, algum recado importante, né, que os administradores tiverem, né, nós temos hoje como administrador do mural de recados ali o Misa, o Mica, a Ana, a Thaís, esses são os administradores. Então, a gente sempre vai estar mandando, né, algum recado, o link, em algum momento a gente vai abrir também o nosso grupo ali para, quem sabe, alguma interação, mas você não se preocupe que você não vai ficar recebendo bom dia, boa tarde, você vai receber uma vez por semana o link da nossa reunião e, quem sabe, um recado importante, quem sabe ali um vídeo explicativo a respeito do tema que foi passado ou que vai ser passado, né? Então, não se preocupe, não se apavore, não saia, porque não é mais um grupo, viu? Ali é a nossa classe e a gente precisa ter, né, um acompanhamento, né, daqueles que estão ali estudando conosco, e ali no grupo a gente consegue, e depois até mesmo para a gente poder entrar em contato com você, a respeito ali, essa questão que o Misa mencionou, de colocar na sua mão aí o guia de estudos, né, a gente poder entrar em contato com você, e então disponibilizar aí esse guia de estudos. Ok? Gente, foi um prazer, né, estarmos juntos, até o nosso próximo encontro aí no sábado que vem, e vamos juntos orar, então? Hoje, infelizmente, nós sabemos que a cada dia, né, o Brasil e o mundo perde
milhares de pessoas, mas nós temos uma pessoa muito querida nossa que perdeu seu familiar, né, o Edilson. O Edilson perdeu a mãezinha dele. Outro dia ele mandou uma mensagem dizendo, né, que os pais estavam com Covid, e infelizmente hoje nós recebemos a notícia de que ele perdeu a mãezinha dele. Então vamos orar por ele, pela família dele, né, e por todos aqueles que estão enlutados nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pelos planos que Ele tem de redenção para todos nós. Querido Pai, bondoso Deus, nós te agradecemos por essa tarde, por este encontro tão agradável, onde podemos estudar a Tua palavra, podemos, ó Deus, aprender que apesar desse momento tão difícil, tão complicado que nós estamos vivendo por consequência do pecado, o Senhor estabeleceu um plano antes mesmo da criação para a nossa redenção. E nós não temos dúvidas, ó Deus, de que em breve Jesus vai voltar para nos buscar. O Jesus que morreu por nós, o Jesus que ressuscitou por nós, que hoje ministra no santuário celestial, um dia destes, de lá vai sair para vir aqui a este velho planeta, resgatar-nos e levar-nos para morar com o Senhor por toda a eternidade. Por isso, ó Deus, abençoa cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que acompanham esse estudo, abençoa aqueles que ainda vão acompanhar, ó Deus, em algum momento, e ajuda-nos, Pai querido, a permanecer firmes e confiantes no Teu plano de salvação. Nós queremos entregar nas Tuas mãos também o irmão Edilson, a família, que hoje vivem, ó Deus, um dia de lágrimas, um dia de separação, mas, Pai querido, que a promessa da volta de Jesus e da ressurreição traga força e nova esperança ao coração deles, ó Deus. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, nos dê uma boa semana que está se aproximando, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos, é hora de nos despedirmos. Abra seu microfone aí, vamos fazer uma bagunça santa agora. Tchau! Tchau. Vamos todo mundo gritar aí, ó. Tchau! Boa semana! Tchau, boa semana. Vamos lá, Cida! Abre o microfone aí, Cida. Milton, Thaís, Marli, abre aí, vamos lá, tchau! Boa semana. Tchau, Boa semana para todos aí, até o nosso próximo encontro. Até. Boa semana aí para todo mundo. Amém, valeu, Milton! Valeu, Deus abençoe, pastor. Amém!